Mas eu vou começar hoje essa série e o título é isso aqui, Tesouros sobre Jesus escondidos na Bíblia. E eu quero começar a mostrar para você algumas coisas aqui, que na verdade o que eu vou mostrar para você aqui, você nunca viu em lugar nenhum e provavelmente não vai encontrar muito facilmente por aí. Muito difícil de você encontrar o que eu vou mostrar para você aqui. Se você quiser aprender sobre isso que eu vou ministrar aqui, você vai ter que vir aqui. Não tem jeito. Ou assistir pela internet. Não tem jeito, porque, na verdade, a palavra de Deus, ela é revelada a nós e ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Você vai aos escritos do Novo Testamento e você vê o apóstolo Paulo dizendo que toda a Escritura, ela é inspirada, ela é dada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e a gente fala isso, não, os livros foram escritos por homens, mas foram inspirados pelo Espírito Santo, mas você não tem noção do quanto essa inspiração é profunda. Você não tem ideia. Ela, na verdade, ela vai muito além daquilo que a gente imagina. A gente imagina simplesmente o Espírito Santo inspirando, por exemplo, a Isaías a escrever as palavras que ele escreveu. O que você não sabe é que por detrás do texto também existem mensagens que o próprio Isaías talvez nunca tenha enxergado. Há coisas que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, coisas nos textos bíblicos, que talvez os próprios escritores não soubessem que estavam com a sua mão sendo dirigida pelo Espírito Santo para escrever de um modo, de uma maneira, em que por detrás do texto também houvesse alguma coisa. E é óbvio que você, se quiser conhecer e receber o entendimento e a revelação daquilo que a Bíblia tem para você, não basta você simplesmente passar os olhos. Você tem que ir fundo no conhecimento e no estudo da Bíblia. Quando a gente morava na África do Sul, a gente foi uma vez fazer uma visita a uma mina de ouro. Era uma mina de ouro e diamante que já estava desativada. Mas ela servia agora como atração turística. E todas as vezes que a gente recebia algum amigo, alguém da família que ia até a África do Sul, a gente levava para conhecer essa mina porque era um passeio muito interessante. Você chegava lá na mina e ela estava toda, era uma vila toda ainda preservada no tempo de 1800 e pouco, tempo do faroeste. Com todas as casas e coisas típicas e tal, e você, quando entrava na mina, você entrava num elevador, com um número de pessoas, com aquele capacete, com uma lâmpada na testa, e você entrava ali, e o elevador descia, e descia, e descia, e descia, e continuava descendo, e você pensava que ia ter um encontro com o capeta lá no fundo, de tão fundo que o elevador descia. E ao contrário do que a gente entende como o inferno sendo um lugar quente, quanto mais desce, mais frio fica. A gente desce, e quando você chega lá embaixo, aí você começa a passear pelas galerias, o homem vai mostrando para você, aqui se pegava ouro, aqui se pegava urânio e tal. E uma coisa que eu perguntei uma vez para um dos guias, foi que aqui no Brasil a gente vê muita gente pegando ouro em rio, né? Vai garimpar na beira de um rio, com aquela espécie de uma bacia, pega água e aquele cascalho e fica ali rodando para pegar pepita de ouro ou pedrinha de diamante. Ele falou, não, é possível você pegar ouro e diamante, se houver uma fonte, uma mina de ouro por perto e houver um rio, é possível pegar ouro e diamante assim, dessa maneira. Mas se você quiser ouro e diamante de verdade, você tem que começar a cavar. Porque as pepitas de ouro e as pedras de diamante grandes e valiosas para valer, estão lá no fundo. Você tem que ir fundo. E se você quiser conhecer de verdade a palavra de Deus, não basta você simplesmente passar uma lida e saber que Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. Você precisa ir um pouco mais além. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que não estão nos livros de teologia. Eu vou mostrar para você alguns segredos aqui, alguns tesouros da Bíblia, que não estão disponíveis nos livros que você encontra normalmente nas bibliotecas. E a gente só passou a conhecer isso aqui, porque, na verdade, eu vou mostrar para você alguns conhecimentos que são milenares para os rabinos judaicos, mas que nunca foram ensinados para nós, não judeus, ou gentios, como eles chamam. Mas como alguns rabinos, de alguns tempos para cá, começaram a se converter num número assim até surpreendente, alguns desses rabinos começaram a divulgar e ensinar para nós, pastores, que seriam, na linguagem dele, os rabinos dos gentios. Eles começaram a ensinar para nós alguns segredos que só eles conheciam, que só eles sabiam, e você não vai encontrar muito disso aí em muitos lugares. Mas há alguns tesouros que a gente precisa conhecer para entender que essa inspiração do Espírito Santo, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. E é óbvio, eu vou começar aqui um estudo
que vai precisar da sua atenção, da sua presença, e não tem outro lugar para você aprender isso aqui, não tem jeito. E qual é o motivo de eu estar ensinando isso aqui? É porque isso que eu vou mostrar para você aqui, tudo que eu vou mostrar para você aqui, vai funcionar como uma base para a próxima série que eu vou pregar, que já está lá na frente. Essa série aqui já está pronta. Vão ser 3 domingos que eu vou ministrar aqui para você, 3 ou 4, ou 5. Que eu vou pregar para você sobre esse tema aqui, os tesouros, sobre Jesus escondidos na Bíblia, porque Jesus, ele é o centro da Bíblia. A Bíblia fala sobre Jesus. Jesus, ele disse para os fariseus, que diziam ser conhecedores da palavra: olha, se vocês conhecessem realmente a palavra como vocês dizem, vocês me reconheceriam como Messias, porque as Escrituras falam exatamente a meu respeito. Ele é o centro das Escrituras, tudo nas Escrituras revela Jesus. A história de Noé não está lá para falar sobre Noé, mas para apontar para Jesus. A história de Abraão não está lá para falar sobre Abraão, mas para apontar para Jesus. A história de Moisés, o tabernáculo, o deserto, o povo vagando no deserto durante 40 anos, não está lá para falar sobre essas coisas, mas para apontar e mostrar Jesus. E a gente precisa cavucar nesse tesouro para conhecer. A gente vai levar algum tempo, mas essa série que já está pronta, ela simplesmente é uma base para uma próxima série, para você entender sobre segunda vinda de Jesus, juízo eterno e etc e tal. Fim dos tempos e coisas assim. Coisa que eu não costumo pregar, mas que depois que você entender isso aqui, vai ficar muito mais fácil de você entender sobre segunda vinda, sobre arrebatamento, sobre juízo eterno e etc. E nunca mais você vai ter medo de Jesus vir e você não ir com ele. Porque você vai começar a entender as bases para a igreja, para os cristãos, a respeito da segunda vinda de Jesus. Então a gente vai começar com essa série para depois. Essa série já é a preparação, é a base para a próxima, que é sobre fim dos tempos, segunda vinda e etc e tal. Então vamos começar a entender o seguinte. Vamos começar a ver algumas coisas curiosas e interessantes aqui. Se você fosse hoje fazer uma genealogia sua, vou fazer a minha genealogia, vou pegar a partir do meu tataravô, e vou começar a enumerar. O meu tataravô gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou meu avô, que gerou meu pai, que gerou a mim. Se você fosse fazer essa genealogia, e eu te desse algumas características, eu te desse uma tarefa dizendo: olha, ok, faça essa genealogia, mas faça dentro dessas características que eu vou dar para você. Faça desse jeito. Eu duvido que você conseguisse. Porque eu ia dar para você uma tarefa dificílima, praticamente impossível. Eu ia exigir de você que você fizesse a sua genealogia, sendo que o número de palavras teria que ser divisível por 7. Pastor, não é tão difícil assim. Bastava eu, no final, contar o número de palavras que eu coloquei e ver se está sobrando ou faltando, e eu acrescentava mais uma ou duas, ou tirava mais uma ou duas, para ficar um número divisível por 7. Ok, então vou dificultar um pouquinho mais a sua vida. O número de palavras tem que ser divisível por 7, mas o número de letras usadas também tem que ser divisível por 7. Dificultou um pouquinho mais? Mas nem tanto, porque dá para contar as letras, e você botar uma letra a mais, uma letra a menos, e de repente você bota um nome aí com 2 Os, com 2 Ms, com 2 Ls, sei lá, você inventa alguma coisa para dar um charme maior, naquele nome com 2 Ls, com 3 Ms, 2 Ns e 4 Hs. Mas aí eu ia dizer para você também que o número de vogais tem que ser divisível por 7. Pastor, aí ficou já difícil, porque aí o senhor já está querendo complicar demais a minha vida. Mas o número de vogais teria que ser divisível também por 7. Mas não só isso, o número de consoantes também tem que ser divisível por 7. Dificultei sua vida? Mas não só isso, o número de palavras começando com vogais também tem que ser divisível por 7. Você vai ter que escolher as palavras certas. Mas não somente isso, o número de palavras começando com consoantes também tem que ser divisível por 7. E não somente isso, o número de palavras que ocorrem mais de uma vez, ou seja, palavras que se repetem, também tem que ser divisível por 7. Pastor, a sua agora complicou a vida de todo mundo. Mas eu vou complicar um pouquinho mais. Também o número de nomes que apareça lá tem que ser divisível por 7. Você vai ter que acrescentar um parente que não existe, ou suprimir algum que já existiu. Porque o número de pessoas tem que ser divisível por 7. E aonde palavras que não são nomes apareçam, só podem ser 7.
Só 7 palavras não podem ser nomes. Todas as outras têm que ser nomes e os nomes têm que ser divisíveis por 7. Fazer isso aqui, matematicamente, é uma tarefa impossível para você, para mim, para qualquer um de nós. Por quê? Porque essa estrutura, ela existe e acontece no Evangelho de Mateus. Se você pegar o Evangelho de Mateus em grego, os 11 primeiros versículos, que são a genealogia de Jesus, todas essas 9 características que eu citei aqui estão presentes lá. Quantos de vocês entendem que o número 7 na Bíblia é um número extremamente presente, marcante e significativo? Números na Bíblia não são um acaso. E o 7 é um número extremamente significativo. O número 1 é o número que indica unidade. 2 pode indicar divisão, pode indicar unidade dependendo do contexto, mas em geral indica divisão. O número 3 é o número da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O número 4 é o número da terra, a terra que tem 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. O número 5 é o número da graça. O número 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. E o número 7, Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias. No 7º dia, ele descansou. Então, 7 é o número da perfeição. E 7 também é o número que aponta para descanso. Deus descansou porque ele olhou e viu que tudo estava perfeito. Que a sua obra estava consumada, estava perfeita, estava bem feita, estava bonita, tudo era muito bom. Número 7, então, fala de descanso e de perfeição. Perfeição. Nos 11 primeiros versículos do livro de Mateus, esse tipo de estrutura acontece no original grego. Esse tipo, eu só apresentei 9. Nesse texto de Mateus tem 14. Eu só apresentei 9 para você. Existem 14 dessas estruturas que são chamadas estruturas heptádicas da Bíblia. Por que você vai procurar esse livro de teologia e não vai encontrar? Porque só quem conhecia esse tipo de estruturas heptádicas da Bíblia, ou seja, palavras ou estruturas de textos onde você encontra toda uma organização, onde tudo aponta para 7, divisível por 7, só os rabinos conheciam isso. Só os rabinos seculares conheciam isso. Os sábios judeus conheciam isso. Então isso para nós é algo relativamente novo. Essa estrutura, chamada estrutura heptática, eu só estou mostrando para você os 11 primeiros versículos de Mateus. Mas essa estrutura, esse tipo de estrutura, aparece milhares de vezes em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Milhares de vezes. Mas se você pegar só essa estrutura de Mateus, quais são as chances disso ser coincidência? É isso aqui, ó. 7 elevado a 9. 7 elevado a 9 é uma chance em 40.353.607 chances. Isso, literalmente, matematicamente falando, cai dentro de uma possibilidade chamada impossível. É impossível que isso seja coincidência. Ou seja, a Bíblia é um livro muito mais inspirado do que você e eu imaginávamos. Amém, gente? Isso aqui está mostrando para nós que há um Deus por cima de todas as coisas, que controla todas as coisas, que dirige a vida daqueles que o seguem, que o amam. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus não é uma ilusão, Deus não é uma fantasia do homem, Deus não é uma energia, Deus é uma entidade, uma pessoa. Amém? Deus, ele é real. E isso aqui é uma prova de que não é, a Bíblia não é um livro de histórias, e também não é algo coincidente, é um livro com um propósito, que tem algo proposital ali. E qual é o propósito da Bíblia ser escrita e existir? É para que você tenha direção, orientação, para que você conheça mais a Deus, conheça a fundo quem Deus é, você entenda e saiba o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com você, e você possa viver na dimensão do Espírito, e andar na dimensão do Espírito. Se você olhar gastasse, para você ter uma ideia, se você gastasse 10 minutos por item, eu vou te dar um prazo para você fazer essa tarefa, ok? Você vai ter 10 minutos para trabalhar em cada um desses 9. Eu não apresentei os 14, só apresentei para você 9. Vou te dar 10 minutos por item, trabalhando 40 horas por semana, 50 semanas por ano. Estou dando para você 2 semanas de descanso por ano. E você vai levar mais de 3.000 anos para cumprir essa tarefa. Acho que Mateus viveu menos do que isso, hein? Acho que ele não viveu isso tudo. Não passou a vida inteira só fazendo isso. O livro de Mateus foi escrito em alguns meses.
E você encontra tudo isso aqui, que levaria normalmente para um ser humano, não um computador, para fazer isso aqui, levaria 3.000 anos. Óbvio que eu estou dando para você um tempo muito rápido, muito estreito, 10 minutos por item, trabalhando 40 horas por semana, 50 semanas por ano, você vai levar 3.000 anos. Agora, quando você vai no Evangelho de Marcos, alguns estudiosos dizem que os 12 últimos versículos do Evangelho de Marcos não são originais, que alguém acrescentou mais tarde. Se você pegar alguns livros de crítica bíblica, você vai ver que os estudiosos, muitos dizem que os últimos 12 versículos do Evangelho de Marcos não constam do original, mas foram acrescentados depois. Por quê? A razão, não uma razão lógica, eu não vou dar para você aqui uma razão lógica, eu vou dar para você a razão espiritual pela qual muitos não creem que Marcos, no seu final, os 12 últimos versículos são registro inspirado pelo Espírito Santo e registrado por Marcos. Porque é difícil para o tradicional que não crê no Espírito Santo e no poder de Deus engolir o que diz Marcos no final do seu evangelho, os últimos 12 versículos. Porque nos últimos 12 versículos é onde diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês expulsaram demônios, falarão em novas línguas. Aí complicou. Porque, não, esse negócio de Espírito Santo, falar em línguas, isso é emocional, impor as mãos sobre os enfermos, não, os enfermos, isso cessou com o último dos apóstolos, e você, não. É difícil de engolir. Então é mais fácil dizer que foi acrescentado, que foi colocado depois. Mas deixa eu mostrar para você, e todo livro de crítica bíblica vai mostrar para você, porque os escritos alexandrinos, porque os bizantinos, e não sei o que, e bababá, vão dar para você uma série de argumentos que você que não é teólogo vai ler, vai até cansar, e vai preferir dar razão a ler tudo. Não, vou dar logo razão para esse cara, porque eu não tenho paciência de ler esse troço até o final, é muito detalhe, muita coisinha, mas deixa eu mostrar uma coisa para você interessante, que ninguém sabe. A passagem de Marcos, do versículo final do último capítulo, do versículo 12 para frente, tem 34 estruturas heptádicas. Eu disse para você que em Mateus, nos 11 primeiros, tem 14, eu mostrei 9, e a possibilidade de alguém criar estruturas heptádicas em 11 versículos era de 40 bilhões e não sei quantos milhões, etc. e tal. Agora, qual é o número que você imagina de possibilidades de alguém criar isso em apenas 12 versículos, onde existem 34 estruturas heptádicas? Você quer saber? Eu vou dizer para você qual é o número. É 7 elevado a 34, que é uma chance em meio a esse número aqui que você nem sabe falar. Mas eu vou dizer para você. São 54 octilhões, 116 septilhões, 956 sextilhões, 37 quinquilhões, 952 quatrilhões, 111 trilhões, 668 bilhões, 959 milhões, 660 mil, 849. Só. Se em 40 milhões, uma para 40 milhões é impossível, o que você acha que é isso aqui? Gente, entenda só o seguinte, quando os céticos duvidam que Deus criou o mundo, entenda só uma coisa, é mais fácil, existe mais chance matemática. Eu não estou falando para você de Bíblia, eu estou falando para você de ciência. Eu estou falando para você de livro de matemática. Eu estou falando para você de nível elevado de matemática. Eu estou falando para você de cálculo diferencial. Eu estou falando para você de coisa que nem eu sei. É mais fácil, matematicamente, é mais fácil você pegar alguns sacos de macarrão letrinha. Sabe aquele saco de macarrão letrinha? É mais fácil você pegar macarrão letrinha, jogar para o alto e quando cair um livro de Machado de Assis escrito por completo. Matematicamente isso é mais fácil, tem mais possibilidade disso acontecer do que o mundo vir a existir por coincidência ou por uma explosão acidental. Matematicamente falando, calculado por computadores, por supercomputadores, é mais fácil jogar letras para o alto e cair uma obra de Shakespeare do que o mundo ser criado por um acaso. Isso aqui
É impossível que esse texto de Marcos tenha sido acrescentado por alguém, e ainda que tenha sido acrescentado, sem a inspiração, a direção do próprio Espírito Santo de Deus. Porque Deus quer que você saiba que quando Ele diz na sua palavra que nós iremos por todo o mundo e nós imporemos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, nós expulsaremos os demônios, eles sairão e as pessoas serão libertas, que nós seremos batizados com o Espírito Santo e falaremos em outras línguas, isso é real, isso pertence a nós, amém? Para você ter uma ideia da impossibilidade disso aqui, se você pegar 1 milhão, não 1000, 1 milhão de supercomputadores, fazendo 4 milhões de tentativas por segundo, cada um deles, levaria 4 milhões de anos para completar essa tarefa. Acho que nenhum de nós estaria mais por aqui para ver o resultado, né? Só isso, 4 milhões de anos para completar essa tarefa. Pega o texto de Isaías 52, 13. Eu vou mostrar para você aqui uma coisa, ou algumas coisas que são, como diz o americano, will blow your mind. Vai explodir tua cabeça. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Isaías 52, 13, de 52, 13 a 53, 12. Esse texto aqui é super conhecido, e ele fala justamente profeticamente sobre Jesus. E ele fala sobre o Messias sofredor. Ele descreve a crucificação de Jesus. Um dos problemas que os judeus tradicionais têm com Isaías 52 e Isaías 53, é justamente que eles não conseguem enxergar ou acreditar no Messias sofredor. Por que que eles não acreditaram em Jesus? Porque Jesus foi preso, crucificado, morto, torturado, e eles acreditam no Messias vencedor, um Messias que vem para estabelecer Israel como um governo, vencedor e etc e tal. Só que no Antigo Testamento, as profecias sobre Jesus, elas se dão por duas vias. Uma que fala do Messias vencedor, e a outra que fala do Messias sofredor. Perdão, como é que eu falei? Vencedor e sofredor, ok. Pensei que eu tinha falado sofredor e sofredor. Fala do Messias vencedor e do Messias sofredor. O Messias vencedor, para se manifestar, precisa que primeiro ele se manifeste como um Messias sofredor. Por isso Jesus veio em primeiro lugar como Messias sofredor. Quando ele vier segunda vez, ele virá como Messias vencedor. Ele já é vencedor, mas nem todo olho ainda viu, mas todo olho verá. E toda língua confessará que Jesus é o Messias vencedor, que Ele é o Senhor. Então, Ele primeiro se manifestou como Messias sofredor. E isso é difícil de passar na goela. E em alguns, para você ter uma ideia, alguns judeus ortodoxos simplesmente arrancam da sua página Isaías 53, da sua Bíblia. Não imprimem, não colocam, porque é ruim de engolir. Olha só o que diz Isaías 52, de 13 até 53, 12. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Está falando sobre Jesus sendo torturado, sendo chicoteado, sendo esmurrado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Mas quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é uma linguagem simbólica e metafórica do Antigo Testamento para falar sobre Jesus. Quem é o braço forte do Senhor? Jesus. Quem é a destra forte do Senhor? Jesus. Por isso ele está sentado à destra, à direita de Deus Pai. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui já está falando sobre Jesus indo na direção do Getsemane, do Calvário. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado
pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Você sabe que Jesus foi sepultado na sepultura de um homem rico, José de Arimateia. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o futuro do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu esqueci de colocar aqui o versículo 13, não, faltou o versículo 13, depois eu vou colocar a mais ali, mas para o nosso propósito aqui, o texto praticamente foi lido todo, e já dá para a gente entender o que vai acontecer. Agora, presta atenção no seguinte, se nós fizermos isso aqui, se nós contarmos as letras do texto, no hebraico, se você pegar a Bíblia em hebraico, e for contar as letras do texto, a partir de uma certa letra, você escolhe uma letra qualquer, de uma palavra qualquer, e começa a contar a intervalos regulares, você vai começar a achar alguns segredos escondidos por detrás do texto em si. Há alguns anos atrás, alguns homens ouviram o galo cantar, sem saber aonde, e tentaram descobrir na Bíblia o nome de John Fitzgerald Kennedy, Adolf Hitler, Dilma Rousseff, sei lá mais o quê. Eu não sei nem me interessa saber se o nome de John Kennedy está escondido por detrás do texto bíblico contando letras. Não estou preocupado se o nome de Abraham Lincoln também consta lá. Mas quem inventou isso não foram os americanos. Amém, gente? Se lembra dessa história do código da Bíblia? Se lembra disso que saiu até no Fantástico? Isso não nos interessa, porque quem inventou isso não foram os americanos. Isso foi algo que foi pesquisado em primeiro lugar por um rabino no século XII. E quem trouxe isso para nós, esse tipo de código que se chama sequência de letras equidistantes, ou SLE, para aqueles que têm mais intimidade como eu. SLE. O que é isso? Sequência de letras equidistantes. O que isso quer dizer? Depois eu explico, que agora não dá. Não, é simplesmente você pegar as letras e fazer... Por exemplo, eu vou contar, escolhi uma letra e vou contar a cada 5 letras uma letra. Se por um acaso... Mas olha só, isso aqui pode dar coincidência. Porque se eu pego o texto da Bíblia, pego uma letra, escolho uma letra e começo a pular de 5 em 5, pode ser que eu encontre, por coincidência, o nome Maurício Fragale. Pode ser. Isso pode acontecer em qualquer livro. Você pode pegar um livro qualquer, escolher uma letra e sair pulando letras, você pode encontrar palavras formadas. É uma coincidência. Mas, se eu encontro num texto qualquer, num parágrafo, não num livro inteiro, mas num texto qualquer, num parágrafo isolado, eu encontro o nome de Maurício Fragale, depois eu pulo de 10 em 10 letras, eu encontro o nome de Denise Fragale, eu pulo agora de 12 em 12 letras, eu encontro o nome de Suedna Gomes, eu pulo agora de 15 em 15 letras, eu encontro o nome de Bené Gomes, depois eu encontro o nome de Bernardo Fragale, eu encontro o nome de Marcele Fragale, eu encontro o nome de Maurício Rangel Queiroz Fragale, que é o meu filho, que tem um nome parecido, mas não é o mesmo, eu encontro o nome de... eu começo a sair da coincidência. As leis da probabilidade me dizem que aí já não existe mais uma coincidência, mas um propósito. Alguém escondeu aquele código ali. Amém, gente? Agora, então, presta atenção no seguinte. Quem criou isso, ou quem trouxe isso à tona para nós, foi esse rabino aqui. Eu fiz questão de botar a foto e o nome para você entender que não fui eu que inventei esse negócio. E que nem foram os americanos que inventaram com alguma tese de conspiração.
Esse rabino chamado Michel der Weissmandel, esse rabino era um rabino alemão, que na época da Segunda Guerra, ele viveu de 1903, nasceu em 1903, morreu em 1956. Ele era um professor emérito de matemática da Universidade de Jerusalém. E ele se interessou por esse estudo por um motivo. Esse camarada, ele era considerado um gênio. Ele era considerado um gênio. Quem assistiu aquele filme? Como é que é o nome do filme? Código da Imitação. Quem assistiu esse filme aqui? Em que o jogo da imitação, em que o camarada descobre o código dos nazistas, que se comunicavam na Segunda Guerra, ninguém conseguia decifrar, ele decifrou, e com isso vencemos, olha, já me botei no meio. O Ocidente venceu a Segunda Guerra. Quem assistiu esse filme aqui? Ok, é um filme interessante, mas o que o filme não conta é que aquele camarada, o britânico, que inventou aquela máquina que era o primeiro computador, que decifrava o código dos nazistas, se inspirou no estudo desse rabino aqui, Michel der Weissmandel. Isso não conta no filme, porque esse cara é considerado o pai da decifração de códigos da era moderna. Esse camarada, ele era um gênio. E como é que começou essa curiosidade dele? Quando ele tinha 13 anos, ele adquiriu um comentário da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que o judeu chama de Torá, nós chamamos de Pentateuco. São os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Ele comprou um comentário, e esse rabino do século 13, chamado Bahia ben Asher, ele descobriu esses códigos. Para ele, no século 13, era muito difícil, porque ele fazia isso na mão. Hoje, a gente faz isso com o computador. O computador faz isso para a gente com muito mais facilidade. Mas esse rabino aqui no século, em 1300 e alguma coisa, 1200 e qualquer coisa, ele fez isso na mão. Obviamente que ele não descobriu todos os códigos, mas ele descobriu um bocado de códigos. E aí, esse outro rabino, o Michel ben Weissmandel, ele trouxe à tona, botou isso a nível de computador e descobriu muito mais. Agora, olha só o que a gente vê no texto de Isaías. Por exemplo, se você pegar o capítulo 53, versículo 11, e a partir da primeira palavra, na primeira palavra, pegar a primeira letra, e você começar a contar no intervalo de menos 42, o que é menos 42? O hebraico se lê da direita para a esquerda. O negativo seria contado da esquerda para a direita. Okay? O positivo é contado da direita para a esquerda. E o negativo da esquerda para a direita. Se você pegar e contar da primeira palavra, primeira letra, no intervalo de menos 42, ou seja, a cada 42 letras, você vai encontrar a palavra Messias. Pode ser coincidência. Até aqui não temos prova matemática nenhuma de nada. Isso está inserido no meio do texto de Isaías 53, que fala sobre quem? Sobre o Messias. Mas pode ser uma coincidência. Mas se você for a Isaías 53, 6, na 11ª palavra, pegar a terceira letra e contar num intervalo positivo de 47, você encontra a palavra Nazareno. Ainda pode ser coincidência. Porque Jesus era Jesus de... pode ainda ser coincidência. Mas se você for um pouquinho mais à frente, em Isaías 53, 7, pegar a primeira palavra e contar da segunda letra em diante, no intervalo de menos 32, você vai encontrar a palavra Galileia. O ministério de Jesus foi feito mesmo onde, na sua maior parte? Na Galileia. Ainda pode ser coincidência, mas está começando a ficar estreito. Está começando a ficar estreito. Se você for a 53, 9, na 14ª palavra, da segunda letra, no intervalo de menos 64, você encontra a palavra fariseus. Você sabe que na época de Isaías, nem existiam os fariseus. Isaías foi escrito 500 anos antes de Jesus. Os fariseus só vieram a existir no período interbíblico, já próximo da época de Jesus se manifestar. Quase 500 anos depois. Mas aparece já a palavra fariseus. 53, 15, na 7ª palavra, terceira letra, no intervalo de 41, aparece o nome de Caifás. Gente, agora estreitou demais. Agora a coincidência começou a sumir. Porque agora estão aparecendo nomes. Não mais simplesmente o endereço, mas agora o CEP. Aparece o nome Caifás. Em 53, versículo 3, na 6ª palavra, 5ª letra, no intervalo de menos 45, aparece o nome de Anás. Que eram os 2 sumos sacerdotes na época de Jesus, que julgaram Jesus e condenaram Jesus à morte. 53, 10, da 13ª palavra, a partir da terceira letra, no intervalo de menos 62, aparece a palavra Páscoa. Jesus morreu mesmo quando? Na Páscoa. Gente, aqui, a coincidência
já foi para o espaço. Já não tem mais possibilidade disso aqui ser coincidência. A partir de agora, o que você vai ver aqui é plano e propósito de alguma coisa que está escondida, é um tesouro que tem que ser cavado. Quando você vê Isaías 53, versículo 8, da sexta palavra, da segunda letra, no intervalo de 15, aparece a frase, crucifica-o. Quando você vê 52, versículo 7 está fora do texto que a gente leu, mas eu fiz questão de colocar, só para provar para você, que isso é muito além do que a gente poderia imaginar. No intervalo, a partir da quarta palavra, da quinta letra, no intervalo de 153 letras, aparece a palavra Moriá, que é o outro nome do monte onde Jesus foi crucificado, aonde Abraão ofereceu a Isaac como sacrifício, ou quase ofereceu. Se você pegar do capítulo 53, versículo 6, da segunda palavra, segunda letra, no intervalo de -8, aparece a palavra cruz. Se você pegar agora o capítulo 52, versículo 12, da 12ª palavra, da segunda letra, no intervalo de -19, aparece o cordeiro que redime. Aí blow my mind. It blew my mind. Agora detonou minha cabeça. Agora o argumento do incrédulo ficou gago. Não tem como. Agora o incrédulo vai gaguejar. Porque não tem como. Porque o cordeiro que redime, se fosse só o cordeiro. Ou então só que. Ou então só redime. Mas o cordeiro que redime, agora matou a paulada. Mas se você for em capítulo 53, versículo 12, da segunda palavra, da terceira letra, no intervalo de -55, aparece a frase, os discípulos chorarão. Se você for mais adiante, 53, 10, na 11ª palavra, a partir da quinta letra, no intervalo de -14, aparece o nome de Pedro. Mas se você for em 53, 8, da 12ª palavra, da primeira letra, no intervalo de -295, aparece o nome de Mateus. Se você vai em 53, 10, na 11ª palavra, da quarta letra para frente, no intervalo de -28, aparece o nome de João. Se você vai à frente em 53, 4, 11ª palavra, primeira letra, no intervalo de -48, aparece o nome de André. Se você vai mais adiante em 53, 2, oitava palavra, primeira letra, no intervalo de 35, aparece o nome de Tomé. Até Tomé estava lá. Escondido debaixo do texto. Tomé, vem cá, você duvidou? Deixa eu te mostrar isso aqui. Lord, blew my mind. Oh, Senhor, agora detonou minha mente. Se você pegar 52, 2, nona palavra, terceira letra, no intervalo de -34, aparece o nome de Tiago. Se você pegar 53, 11, da primeira palavra, primeira letra, no intervalo de -3, aparece o nome de Maria. E eu não coloquei aqui, mas existem nesse texto 3 Marias diferentes. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, irmã de Marta. Incrível. Mas se você for mais adiante e pegar 53, 1, primeira palavra, oitava letra, no intervalo de 210, aparece a palavra pão. Pão tem a ver com Páscoa, tem a ver com morte de Jesus, tem a ver com ceia, tem a ver com o corpo de Cristo. Mas se você pegar e for em 53, 5, na 11ª palavra, segunda letra, no intervalo de 210, aparece a palavra vinho. Agora, essa aqui, aperta o cinto de segurança, que é que vai aparecer agora, vai detonar a sua cabeça. Aperta o cinto de segurança, as senhoras, algumas senhoras desmaiarão, já prepara o leque aí para abanar, porque essa que vai aparecer aqui, essa arrebenta. Se você pegar 53, 10, 11ª palavra, quarta letra, no intervalo de -20, aparece Yeshua é o meu nome. Jesus é o meu nome. O cara foi dando dicas e dicas e dicas, mas chegou uma hora que ele falou, cansei. Jesus é o meu nome, cara. Entendeu o que é que eu desenhe? Isso aqui, gente, é para detonar a incredulidade de qualquer um. Porque não tem possibilidade, num texto tão pequeno, de todos esses códigos aparecerem como fruto de uma coincidência. E com uma estrutura tão... Yeshua é o meu nome. Deus podia ter complicado, não podia? Ele não podia ter botado nome. É meu Yeshua. Quem quiser que raciocine, pense e organize a frase. Está tudo embolado. Mas ele botou direto na cara. Yeshua, Jesus é o meu nome. Gente, quando eu começo a ver isso aqui, agora veja só o seguinte, o nome de Judas não aparece nesse texto. Engraçado, né? O nome de Judas não aparece nesse código. Mas em compensação,
Se você pegar o capítulo 53, versículo 5, a 7ª palavra, a partir da 4ª letra no intervalo de -11, aparece o nome de Matias, que em Atos, no capítulo 1, foi o cara escolhido para ser o substituto de Judas. Gente, aqui, se você não entende que isso aqui tudo mostra, eu não vou mostrar o resto não, porque agora de propósito é para parar aqui mesmo. Mas deixa eu fazer você entender uma coisa. Quando você olha para todas essas coisas, por que eu estou mostrando esses códigos para você? Primeiro, porque isso vai facilitar depois. Você não está conseguindo associar isso aqui com a segunda vinda. Você não está conseguindo associar isso aqui com o juízo eterno. Mas depois eu vou te mostrar que tem uma conexão. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Esse código que existe por detrás do texto bíblico, ou esses códigos, eles mostram para nós que aquele texto que não está codificado, que está claro e limpo para qualquer um ler, é digno de confiança. Quando eu leio que pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu posso confiar nisso. Quando eu leio e vejo que Ele promete para a minha vida eterna, ao seu lado, numa vida de prazer, de alegria, longe de toda a cadeia, longe de todo o mal, longe do inferno, eu posso crer nisso. Quando eu leio que existe um céu para desfrutar e um inferno para sofrer, eu posso acreditar que isso é real. Não é sonho, não é uma ameaça para que alguém assuma uma religião. Quando eu vejo que a Bíblia diz que Jesus nos enviou para que nós sejamos aqueles que vão levar a boa mensagem do Evangelho para o mundo, eu posso confiar que Ele vai nos abençoar, porque Ele nos comissionou para fazer isso. Isso é real, isso é verdadeiro, e nós temos por detrás um Deus que nos dá suporte e garantia. Quando eu oro por um enfermo, não é a minha reputação que está em jogo, é a reputação dele. Não é a minha palavra ou a minha oração que está em jogo, mas a reputação, a palavra, a honra dele. Eu não tenho que ficar preocupado, mas se eu orar e o enfermo não ficar curado, o problema não é meu, é dele. Porque eu estou orando não é no meu nome. Eu nunca orei dizendo, levante agora, fica curado, em nome de Maurício Fragale. Não, é em nome de Jesus. É no nome dele. Eu posso confiar que a palavra, ela é real, ela é inerrante, que Deus inspirou para que eu e você sejamos mais que vencedores. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Uou! Vamos ficar de pé. Levante as suas mãos e dê graças a Deus, porque você está incluído, você foi incluído nesse plano. Porém, mais do que isso, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Deixa eu mostrar para você qual é a realidade desse texto. Não é assim, muitos são chamados. Chamei aqui esse grupo todo da primeira fila. Mas como eu sou um cara chato, eu só escolho 3. E os outros todos ficam de fora babando. Não é isso. Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que tomam a decisão de aceitar a escolha feita. Não é Deus que te escolhe, é você que aceita a escolha que Ele fez. Não é que Deus escolheu 3 no meio de 20. Deus chamou os 20. E se os 20 disserem, eu aceito essa escolha, os 20 estão dentro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos são chamados, mas muitos não entendem o chamado. Você foi chamado e você tem entendido o chamado. Deus é por você, Deus é com você. O segredo dessa história toda é o exercício da fé. O crente que se limita à religiosidade, o crente que se limita a uma ida à igreja fria e mornamente, para apenas sentar, ouvir uma mensagem e voltar para casa, pensando que cumpriu a sua tarefa espiritual para com Deus, ele está vivendo religiosidade e ilusão. O que você precisa de um relacionamento íntimo com Deus que te ama, que se importa com você, e todo santo dia você precisa entender que há um inimigo que vai tentar minar a sua fé, mas você resiste e você vai vencer, porque você é mais que vencedor. A fé não é para ser usada aos domingos, é para ser usada todo santo dia. Fé de que Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Fé de que nós somos salvos, fé de que nós somos cheios do Espírito Santo, fé de que quando nós oramos, Deus responde, fé de que quando Deus fala, ninguém pode renegar, fé de que quando Deus age, ninguém pode impedir. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Glória!